Olá! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história da língua portuguesa. Today I'm going to speak a little bit about the history of the Portuguese language in Brazil. A última flor do Lácio, the last flower of Lácio. A língua portuguesa foi chamada a última flor do Lácio, the last flower of Lácio, por Olavo Bilac, que foi um escritor brasileiro. E nós vamos entender por quê. We're gonna see why. O Lácio é uma região da Itália que foi parte do Império Romano durante o século III a.C. O Lazio, the Lazio is a region in Italy that was part of the Roman Empire around century 3 BC. E em the Lazio, na região, as pessoas tinham que falar latim. All people in Lazio, they had to speak Latin, in Latin. Porque, afinal, era o Império Romano e os romanos queriam que todos falassem latim. It was the Roman Empire, so the Romans wanted everyone to speak in Latin. However, porém, there were a lot of different people speaking different languages in the region. People from different ethnic groups, for example, different languages with different dialects. Porém, como eu disse, então, haviam pessoas vivendo no Lácio, todas juntas, mas falando línguas diferentes, dialetos diferentes, e eram pessoas de etnias diferentes. Mas elas viviam todas juntas no Lácio e elas tinham que falar em latim. They had to speak in Latin. Então, o que aconteceu depois disso? Do latim veio o latim vulgar, the vulgar Latin, e do vulgar Latin as Romance languages, as línguas românticas. O português, o espanhol, o francês, o italiano e o romeno. Portuguese, Spanish, French, Italian and Romanian. Essas línguas são derivadas do latim vulgar, vulgar Latin. Todas são línguas latinas e línguas românticas. They are all Romance languages, the Portuguese, Spanish, French, Italian, Romanian, and they all come from the vulgar Latin. They're Latin languages. The Portuguese was called the last flower of Lazio because Olavo Bilac, the author, he compared the Lazio with a garden and the languages with flowers. And the Portuguese was the last language to develop in the Lazio, was the last one. That's why he calls it the last flower of Lazio. Olavo Bilac chamou a língua portuguesa de a última flor do Lácio porque a língua portuguesa foi a última a se desenvolver no Lácio, na região. E ele comparou o Lácio com um jardim e cada língua com uma flor. E o português foi a última flor a desabrochar, a última flor a crescer no Lácio. É uma maneira poética que ele encontrou de comparar as línguas com flores. Então, por isso, ele chamou a língua portuguesa de a última flor do Lácio. Olavo Bilac, então, escreveu esse poema chamado A Língua Portuguesa. Eu vou tentar ler, vou ler algumas partes e vamos tentar ver o que ele queria dizer, o que ele quis dizer. So Olavo Bilac wrote this poem, very beautiful poem about the Portuguese language, and we're going to read some parts and try to understand what is the essence of the poem. Última flor do Lácio, inculta e bela. Inculta means like rude. We have this word rude in
português, rude. It's the same word, rude, rude. Inculta é como rude. Ele a chamou de rude porque as línguas românticas vieram do latim vulgar, the vulgar Latin. So it was considered a rude, they were considered rude languages. They were not classical languages. They were vulgar, right? Então, Olavo Bilac chamou a língua portuguesa de última flor do lácio, inculta e bela, né? Despite being rude, it's beautiful. So, inculta e bela. There's a contrast here. They're contrasting. He's contrasting here these two qualities: inculta e bela, rude and beautiful at the same time. Então ele fala de como ele ama a língua portuguesa. Amo-te. Essa é uma expressão mais também que não usamos muito essa estrutura. We don't use this structure too much. Amo-te, but it's the same than te amo, amo-te. Amo-te assim, this way, assim. Amo-te assim, desconhecida e obscura. Unknown and obscure. Né? And he goes on and then he talks about, amo-te, te amo, amo-te, or rude, and painful, idiom, like language. Idiom is language. So I love you, rude and painful language. And then he says that he heard that the Portuguese that he heard from his maternal voice, my son, em que da voz materna ouvi, meu filho. So he's saying, imagine how profound is this. This is. He's talking about the Portuguese language as the language that he heard from his mother language. So it's very like he's expressing his love for the language, right? E também depois ele fala em que Camões chorou. Camões is a Portuguese author that published books at the same time than Shakespeare. E Camões escreveu em português. Então, Olavo Bilac também se refere a Camões. So he talked about the Portuguese being his maternal voice, like a maternal voice that he heard, like his mother language, and the Camões language, right? So it's very like profound e ele tenta expressar todo o amor que ele sente pela língua. And he tries to express all the love he feels for the language. It's a beautiful poem. It's a very complex language. So even for native speakers, it's the language and the structure is kind of hard to understand. So we don't have to stress too much, stress out with this language right now. Later, you can see it later. Também temos, então, depois da história da língua portuguesa, do Lácio, é importante observar a influência das línguas africanas e indígenas no Brasil. So after talking about the history of the Portuguese language, the ancient history of the Portuguese language in the Lácio, in the Roman Empire, etc., it's important to note the influence of the African and indigenous languages in Brazil, in the Portuguese language in Brazil. A língua portuguesa falada no Brasil também foi influenciada por línguas africanas e indígenas. The Portuguese language spoken in Brazil was also influenced by African and indigenous languages. Essa influência aconteceu durante a colonização portuguesa e durante a escravidão, quando milhões de africanos foram levados para o Brasil.
This influence occurred during the Portuguese colonization and during slavery, when millions of enslaved Africans were brought to Brazil. É importante dizer que quando os portugueses chegaram, havia milhões de indígenas vivendo no Brasil, falando centenas de línguas e dialetos diferentes. It's important to note also that when the Portuguese arrived in Brazil, there were millions of indigenous peoples living in Brazil and speaking hundreds of different languages and dialects. The Portuguese did not discover Brazil; they invaded Brazil, right? And during the slavery, when enslaved Africans were brought to Brazil, they brought all their culture, the language, the culture, the food. We have a lot of influence from Africans in Brazil, and it can be seen in the language, in our language as well. Quando os africanos escravizados foram levados ao Brasil, eles levaram com eles toda a cultura, toda a sua língua, seus costumes. E então hoje temos uma grande influência africana no Brasil, que se reflete, also reflects, is reflected in our language, que se reflete na nossa língua portuguesa. Aqui estão alguns exemplos de palavras derivadas do africano e palavras derivadas das línguas indígenas. Por exemplo, samba, the music, cachaça, the drink, dendê, it's a oil that we cook with, oil, óleo de dendê, fuxico, that is gossip, berimbau, that is an instrument, and so forth and so on. These are words that came from the African languages. So, essas são palavras derivadas do africano, de línguas africanas no Brasil. E essas palavras aqui abaixo, below, caju, like cashew, the nut, the Brazilian nut, capivara, we don't say capybara, we say capivara, right, the animal. Caatinga, jacaré, that is a crocodile. Sabiá, a bird, são palavras derivadas de línguas indígenas. These are words that came from indigenous languages in Brazil. Even this word here, nhen, that is funny, it's engraçada, porque a gente fala uma expressão, a gente diz assim, quando dizemos assim, para de nhen, significa stop this foolishness, or something like this. Para de nhen. And it's a funny word. A gente pode notar que o spelling, soletramos, o jeito de soletrar as palavras é diferente. The spelling is different. Essas palavras não têm, muitas delas não têm a estrutura que vemos no latim e no grego. A lot of these words don't have the structures that we generally see in Latin words and Greek words. They have their own spelling that we cannot separate the prefix from the suffix, for example. But it's generally, not all of them, but generally. So they have a different spelling also. And they're very interesting words. Mais tarde, nós também, então, além da história do Lácio, além das influências das línguas africanas, das línguas indígenas, nós também tivemos a influência dos imigrantes, das línguas dos imigrantes na língua portuguesa do Brasil. A imigração, o movimento migratório no Brasil foi muito forte no século XIX e XX, especialmente. So we also had, besides the history of the language, the ancient history of the language and the influence from Africans and indigenous peoples, we also have the influence from the immigrants that
moved to Brazil in the 19th and 20th century, and they influenced our language as well. Muitos italianos e alemães e japoneses, árabes, pessoas de todo o mundo migraram para o Brasil e também influenciaram nossa língua. So people from all over the world migrated to Brazil and they also influenced our language. We have some examples, like in our grammar, in São Paulo, for example, the way we speak sometimes, we don't use plurals because the verbs in Italian don't have the letter S in the end, or we say ciao like the Italians. So we have these influences, like in São Paulo, a lot of influence from Italians because it was São Paulo was the biggest Italian colony in the world, the biggest Italian population away from Italy. It was in São Paulo at that time. So we had a lot of influence from the language as well. Então tivemos muitos imigrantes italianos em São Paulo. A colônia italiana era a população italiana em São Paulo era maior que a população, era a segunda maior população depois da Itália. Only Italy had the same number of Italians than São Paulo at that time. Então também os imigrantes também influenciaram com sua língua, com sua cultura, seus costumes. So also the immigrants influenced our language, our culture and our customs. Então, por hoje é só essa, mais ou menos, né, uma curta história da língua portuguesa. Na internet dá para achar muito mais coisa. This is a short story from the Portuguese language in Brazil. You can find a lot more if you Google it. So there's a lot of interesting information to see. I hope this was interesting and helpful. And I'll see you guys next time. E tchau, até mais.